Olá, me chamo Arthur Dias. Eu estou aqui para fazer um trabalho de complementação de nota do professor Ângelo Góes. Estou aqui com o professor Clélio Dias, ele é professor de História e Sociologia. E eu vou fazer um trabalho sobre a xenofobia. O que é xenofobia? A xenofobia ela seria o ódio ao estrangeiro, né, no sentido bem sintetizado. A xenofobia ela se manifesta em momentos de crises, crises econômicas, normalmente em momentos de nacionalismo extremo, né? Então esse nacionalismo ele desperta sempre um ódio ao outro, ao que é diferente de nós, né? Que apresenta uma nacionalidade diferente. Então por isso o ódio ao estrangeiro. O momento em que nós estamos passando, né, a humanidade hoje, as crises econômicas, os conflitos, as guerras, elas acabam despertando esse sentimento xenófobo, né, principalmente nas populações dos países mais ricos, por causa, né, do processo migratório. Então, isso seria, numa definição, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. Esse ódio da xenofobia tem apenas alvos de outros países? Não. A xenofobia ela pode se manifestar também contra etnias, tá? Ela pode se manifestar também contra a questão da intolerância religiosa, tá? Então, esse ódio, ele não significa dizer que é só contra aquele que vem de outro país, tá? Ele pode se manifestar contra etnias internas, como, por exemplo, contra os índios, como nós já vimos casos de intolerância aqui, de queimarem índios, né? Aqui no Brasil, a queima de índios aqui no Brasil, em Brasília, por garotos de escola. Então isso é uma forma de xenofobia, de ódio a outra etnia, a outra cultura. A questão da intolerância contra a religião diferente, a associação normalmente que se dá à questão dos muçulmanos como terroristas. Então esse preconceito, essa concepção de desconfiança em relação ao outro, a outra religião, né? É como se todo muçulmano fosse terrorista. Então isso também é uma forma de xenofobia, de ódio àquilo que é diferente, ao estrangeiro. O que é preciso fazer para acabar com a xenofobia? Primeiro, educação, tá? Então nós deveríamos discutir o assunto como vocês estão fazendo, trabalhar a questão da educação, é, tanto formal quanto informal, nas escolas, nos meios de comunicação de massa, para criar uma cultura principalmente de paz, de respeito ao outro, né, de tolerância em relação a outras culturas e encontrar formas que nós somos habitantes de um mesmo planeta, todos nós somos seres humanos. Essas barreiras que são construídas, essas barreiras nacionalistas, elas só servem como justificativa para quê? Para defender interesses econômicos, para defender privilégios. Então, enquanto isso, nós derrubamos barreiras alfandegárias que facilitam a circulação de mercadorias, facilitam a circulação de capital, mas levantamos enormes barreiras que impedem a circulação de pessoas, que dificultam a circulação de pessoas, que mesmo que elas possam circular, elas vão ser discriminadas nos outros países onde elas busquem uma outra vida, uma vida melhor e tal. Então isso só pode ser mudado através de um trabalho de educação, de conscientização, de discussão, de formação para as próximas gerações, que elas tomem consciência da importância do respeito ao ser humano, tá? Então independe, porque uma pessoa, para ela migrar de uma região para outra em busca de uma vida melhor, é porque qual é a situação que ela se encontra lá no seu ambiente? O que é que está acontecendo lá no seu ambiente? Infelizmente, os países mais desenvolvidos, eles provocaram
problemas sociais gravíssimos no seu processo de colonização dentro desses territórios, tá? No território africano, partes do território asiático, na América Latina, e hoje eles fecham as portas para esses cidadãos desses territórios, desses países, como se não fossem problemas deles. Eles provocaram distúrbios econômicos nesses territórios, quando voltaram a economia desses territórios para o interesse deles, provocando pobreza, fome, miséria dentro desses territórios, e hoje eles encaram como se eles não tivessem nada a ver com isso. Então, o que é que se precisa? Primeiro, discutir, as pessoas tomarem consciência de quais são as verdadeiras causas do problema, e a partir daí criar uma cultura de tolerância e respeito ao próximo. Obrigado, professor. Esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado.